Então, pessoal, começando mais uma aula de ciências, conteúdo de 6º ano de ensino fundamental, mas também que vale para outras séries. É a base para a gente entrar no conteúdo de química, quando estiver chegando no ensino médio. Ajuda muito no entendimento desses processos, transformações, alterações na matéria. Então, o conteúdo, transformações químicas. Claro que, além das transformações químicas, existem também as transformações físicas. A gente vai ver tudo nessa aula de hoje, a diferença básica entre uma e a outra, exemplos e situações cotidianas, coisas que a gente vê no nosso dia a dia, que são transformações físicas ou químicas, que a gente nem percebe. Quem vai estar com vocês hoje é o professor Anderson, de ciência. Primeiro, ele tem que saber o que é uma transformação. Como é que a gente sabe que algo está em transformação? É quando ele muda da sua característica original. E a matéria, o que seria matéria? É tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Tem seu espaço, é como se dissesse que ele tem massa e volume. Tem massa, que seria unidade de quilogramas, por aí vai, gramas, e volume, o espaço que ele ocupa. Então essa matéria está em constante transformação, porque a natureza está em transformação. A natureza não é uma coisa estática, ela está sempre se modificando. Mesmo se for pela ação do ser humano ou não, a natureza está sempre em transformação. Essa transformação, dependendo de como o processo acontecer, ela pode ser física ou ela pode ser química. A diferença é bem simples, não vai ter como confundir uma com a outra. E essas transformações, como é que a gente pode observar no nosso dia a dia? A gente pode observar alterações na cor. Por exemplo, você pega o açúcar, transforma ele em caramelo. Teve alteração na cor. O cheiro, você queima um objeto, você vai ver uma alteração de cheiro nele. Temperatura, se você aquece a água ferve, teve alteração de temperatura. E até na textura. E verificando a alteração na textura do objeto, por exemplo, uma carne que a pessoa cozinha, já altera a textura dela. Então isso aí já é considerado transformação. Exemplo aqui do fogo que está consumindo essa lenha. Então aqui está acontecendo a transformação. A questão é, nós temos a madeira no início e a cinza no final. Vamos começar a pensar. Depois que aconteceu a queima, a combustão, essa cinza no final é igual à madeira que estava no início? Tente refletir um pouco aí. Essa cinza no final dessa queima vai ser igual à mesma coisa que era a madeira no início? Claro que não, né? Então aconteceu uma transformação. Aí, dependendo de como é o estado final dessa transformação, a gente consegue classificar em física ou química. Tranquilo? O que é uma transformação física? O próprio nome já diz, né? Ela geralmente mexe no estado físico da matéria, do objeto. Estado físico, vamos relembrar, sólido, líquido e gasoso. Por exemplo, você vê gelo. Gelo é água no estado sólido. A água que você bebe aí, que sai da torneira, por aí, é líquido. E a água, quando está fervendo, evaporando, aquele vapor que sobe é gasoso. Então, está relacionado à mudança no estado físico, é uma transformação física. O próprio nome diz, né? Físico e física. Já dá para associar bem. E também, essa segunda situação, com relação à agregação do material. Como o material estava agregado no início e como fica no final.
Por exemplo, se você quebra um copo de vidro, aquele copo se quebrou, mas o material que está lá continua sendo vidro. É o contrário, por exemplo, você queimar o papel. Aquela cinza já não é mais papel, como era no início. Agora quebrar um copo de vidro, por exemplo, um objeto de vidro, o vidro continua sendo vidro. Então isso aí é uma transformação física. Ao final do processo, o material continua o mesmo, apesar de alterar a agregação dele. Ou mesmo se ocorrer mudança de estado físico. Que é o exemplo que a gente vê muito aqui no nosso dia a dia, né? Termina a chuva e aí tem a poça d'água, aquela poça d'água desaparece, né? Aquilo ali foi evaporação. Então aquilo ali é mudança de estado físico, então foi uma transformação física. Um exemplo clássico. Esse esquema aqui mostra bem a transformação física. A passagem do estado sólido, no caso aqui é água, líquido e gasoso. Então a passagem do estado sólido para o estado líquido a gente chama de fusão. Então aconteceu o quê? Aumento de temperatura. A temperatura estava menor aqui e aumentou um pouquinho mais no estado líquido. Então esse processo é chamado de fusão. Ele depende basicamente de aumento de temperatura. Agora essa temperatura aumenta um pouco mais e essa água evapora, passa para o estado gasoso. Então aconteceu uma vaporização. No caso que a gente representou uma nuvem, né? Porque a nuvem é basicamente vapor de água que vai evaporando e subindo. Agora, se a temperatura diminui, você vai setazinha, né? Esse vapor, ele volta ao estado líquido. Aí você chama isso de liquefação ou pode chamar de condensação. Se usa muito o termo condensação. A liquefação também é bem utilizado. Liquefação quer voltar ao estado líquido. Então ele passou de vapor para líquido novamente. E se a temperatura cai mais ainda, aí ele vai para o estado sólido. É a água virando gelo, por exemplo. Você coloca no congelador e virou gelo. Agora, se a passagem foi direta de estado sólido para o estado gasoso, a gente considera isso como sublimação. Um exemplo clássico de sublimação é aquela naftalina. O pessoal usa muito para espantar insetos, né? A naftalina é uma pedrinha sólida, branquinha, né? O pessoal coloca muito em guarda-roupa, espantar baratas. Ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Então o nome disso é sublimação. O contrário também é sublimação. Você pode chamar ressublimação ou sublimação reversa. Está correto também. Então aqui nós mostramos processos físicos, transformações físicas, mudanças de estado físico, fusão, vaporização, liquefação ou condensação, solidificação, sublimação. Tudo isso foi mudança de estado físico. A substância, a matéria continua a mesma, continua sendo água, H2O. Aqui ela apenas alterou o estado físico dela. Então, se alterou apenas o estado físico, é transformação física. As transformações químicas, como o próprio nome já diz, né? Ela vai alterar a composição química dos materiais. Aí, nesse caso, a matéria que está no produto, a sua composição química dessa matéria dos produtos, não vai ser mais a mesma dos reagentes. A gente sabe, na química, né? Os reagentes interagem, ocorre o processo químico e no final nós temos produtos. E na transformação química, essa composição química desses produtos se altera e dificilmente eles conseguem retornar ao estado original. Então a gente vai ter novas substâncias ou materiais que não existiam.
no início da reação, do processo químico. Exemplos clássicos: fabricação de bolo ou pão. Pode perceber quando o bolo vai ser feito, né, ou pão, se mistura ingredientes como açúcar, fermento, trigo, mistura tudo isso, ocorre o processo químico e tem a formação do bolo ou do pão. No final, dificilmente você consegue pegar esse bolo e transformar ele novamente em fermento, em trigo ou em açúcar. Então perceba que nesse processo os produtos eles se transformaram, formaram novas substâncias que não existiam no início, e isso é que a gente caracteriza como transformação química. Bem interessante, né? Ao contrário do processo físico, né? Como a água vai passando de sólido para líquido e gasoso, ela consegue retornar tranquilamente. Agora aqui na química não. É o processo como se fosse um processo só de ida. O que a gente pode reconhecer nesses processos químicos? Liberação de gás. Existem reações químicas que liberam gás. Alteração na cor. A cor do objeto pode ser alterada. Alteração no cheiro. Variação de temperatura. Tudo isso a gente pode observar em uma transformação química. Por exemplo, a produção do caramelo a partir do açúcar. Isso aí é um processo, uma transformação química, que a gente observou alteração de cheiro, variação de temperatura, mudança de cor. É bem simples diferenciar a transformação química da transformação física. Quais seriam as fontes das transformações? Quase sempre é temperatura, calor. A gente pode citar exemplos aqui bem interessantes de atrito. Já ouviram falar de atrito? É um objeto entrando em contato direto com o outro. Por exemplo, a queima do palito de fósforo, como está aqui nesse esquema, nesse desenho aqui, nessa fotografia. A queima do palito de fósforo é basicamente um processo de atrito em que a pólvora ela passa pela camada de fósforo, por isso que o nome lá, caixa de fósforo. Naquela caixa tem um pouquinho de fósforo lá preso a ela. Quando a pólvora do palito faz atrito direto nela, né, aí ocorre a transformação. Surge a chama, ocorre a queima, e ali aconteceu a transformação. Então isso aí é um exemplo de fonte de transformação. A própria eletricidade é um caso. A eletricidade também pode ser uma fonte de transformação. Um exemplo clássico é a eletrólise da água. Para quem não lembra, a água ela é formada por hidrogênios, íons hidrogênio e oxigênio. O processo de eletrólise é aplicar descargas elétricas na água para separar o hidrogênio positivo do oxigênio negativo. Então, essa eletricidade vai estimular a separação dos íons que formam a água, do H2O. Então, isso aqui também é uma fonte de transformação. Reações, geralmente reações químicas entre substâncias. Um exemplo clássico, como a gente vê aqui nessa fotografia, ferrugem. Ferrugem é basicamente uma reação do ferro com o oxigênio. Forma óxido de ferro. Esse óxido de ferro, que é a ferrugem, surgiu de uma reação entre o ferro e o oxigênio. Então, essa reação química estimulou, foi uma fonte de transformação. Uma visão geral, esse quadro aqui, bem explicativo, sobre transformações químicas. Como a gente observa bem aqui, ó, elas criam novas substâncias. Elas podem ocorrer por junção de substâncias, a própria ação da luz, do calor,
a ação mecânica e a corrente elétrica, como a gente viu ali no exemplo da eletrólise da água. Exemplos: o apodrecimento de um fruto. Isso aí é uma transformação. Aquele fruto apodrecido não vai voltar mais a ser aquele frutozinho verdinho como você viu no início. Fotossíntese. Perceba que a fotossíntese ela utiliza basicamente a luz no processo. A efervescência. O que a gente observa na efervescência? A liberação de gás. Ferrugem, que é a reação entre o ferro e o oxigênio. A gente observa a alteração na cor. Pode acontecer até uma mudança no cheiro, né? O fruto apodrecido, a gente observa bem a mudança no cheiro. Pode acontecer, como no caso do palito de fósforo, né? A formação de chama. Então, tudo isso aí é alteração, é transformação. A gente classifica como química. São exemplos que a gente consegue ver bem no nosso dia a dia, né? O que você for lembrando a mais, você pode ir acrescentando, colocando nos comentários aí no nosso canal do YouTube, para deixar a apresentação, a aula bem interativa. Aí a gente tem esse quadro comparativo dos fenômenos físicos, ou transformações físicas, e os fenômenos químicos, ou transformações químicas. Aí vários exemplos, a gente falou no início, né? Quando você quebra um copo de vidro, ele pode não ser mais o copo como você tinha anteriormente, mas o vidro continua sendo vidro. Então isso aí é físico. Aquecer uma panela de alumínio, a menos que ela não derreta esse alumínio e não se transforme em outra coisa, vai ser uma transformação física. Ferver a água, como a gente viu ali, né? A mudança de estado físico da água. Isso é processo físico. Explosão de uma panela de pressão também é físico, né? Que a panela, mesmo destruída, mesmo alterando o agregado das partículas dela, mas ela continua sendo a panela. A massa de pão crescendo, né? Que é o processo de fermentação, liberação de gás. Derretimento de metais. Mesmo ele derretendo, ele vai só mudar de estado. Ele continua sendo metal. Então, se for só mudança de estado físico, é um processo físico. Dissolver açúcar em água, mesmo o açúcar desaparecendo, né, a olho nu ali na água, ele continua sendo açúcar. A diferença é que ele está só dissolvido na água. Então aqui nós temos exemplos de transformações de processos físicos. Processos químicos, transformações químicas. Produzir vinho a partir da uva. Então ali acontece o processo de fermentação, a uva, o suco da uva se transforma em vinho, e pronto, ali alterou a estrutura química, aquele vinho dificilmente volta a ser uva novamente. Aquela situação que a gente trouxe no iniciozinho, né? Acender o fósforo, palito de fósforo. Queimar o açúcar para produzir o caramelo. Queimar o carvão. Quase sempre as queimas resultam em fenômenos químicos, em transformações químicas. Explosão após uma batida. Geralmente essa explosão é acompanhada de chama, né? De incêndio. Ferrugem, como a gente já comentou ali nos slides anteriores. O enferrujamento é uma palha de aço, que é metal. E de novo a queima, né? A gente repetiu muito essa palavra queima. A queima de um cigarro é um processo químico, uma transformação química. Aquele cigarro que queimou, ele dificilmente volta a ser o cigarro original como era. Então esse quadro comparativo ele é bem esclarecedor. Sempre que você tiver uma dúvida, você pode recorrer a ele, que vai ajudar bem na hora de tirar uma dúvidazinha ali que apareceu na hora.
A gente agradece a atenção, assista esse vídeo mais vezes, você pode acompanhar ele no nosso canal Anderson Ciências. E vamos revisar, fazer atividades, exercícios, fazer um quadro de resumo, um mapa conceitual e continuar os estudos. Até mais!